Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou apresentar para vocês um movimento, um tipo de movimento que acontece com muita frequência nos ativos, onde a gente avalia preço, e esse movimento gera boas possibilidades de trade, tá? Eu diria que é a forma correta de se operar contra a tendência, porque muitas pessoas erram, na hora de operar contra a tendência. E vou apresentar detalhes técnicos, tá, sobre isso. Vocês já ouviram muito eu falar sobre quebra de estrutura, falha de topo, e eu analiso isso praticamente todos os dias no mercado, e eu vou passar para vocês alguns critérios que eu avalio quando eu consigo identificar uma quebra de estrutura. Primeira coisa para a gente entender sobre quebra de estrutura é entender um pouquinho sobre a estrutura do preço, Isso é algo indispensável. Antes da gente continuar, deixa o like, se inscreve no canal, fortalece o nosso trabalho, continuar crescendo. Me segue no Instagram, link na descrição, e se você tem interesse em se tornar meu aluno, link também na descrição. Então o que acontece? O mercado, pessoal, numa estrutura de alta, ele tem como objetivo fazer topos e fundos mais altos do que os anteriores, numa tendência de baixa, topos e fundos mais baixos, Acontece que a falha de topo ou quebra de estrutura, falha de fundo, é exatamente quando o mercado ele não consegue mais continuar essa estrutura de alta, Quando que o preço não consegue mais continuar essa estrutura de alta, por exemplo? Quando ele corrige e ele volta para romper esse topo prévio e ele não consegue mais. Numa tendência de baixa, ele corrige, volta a romper o último fundo e não consegue mais. Por quê? Aqui nós conseguimos ver que a tendência ela pode estar se enfraquecendo, porque para o mercado continuar altista ele tem que romper o último topo, para o mercado continuar baixista ele tem que romper o último fundo. Vamos para o gráfico para a gente entender um pouquinho melhor? Então observem o seguinte, o mercado ele abre dentro de um range, isso é normal na maioria dos dias, e aí ele fica trabalhando aqui até ele ganhar range. Ganhou range, a gente vê ele fazendo um movimento de alta. Aí o preço vem, corrige. Nessa região aqui, o mercado, ele quis mostrar uma quebra de estrutura. Esse dia aqui é o dia 6, tá? Só que esse dia aqui, nós precisamos nos atentar com pontos de parada. Inclusive, eu lembro dessa análise aqui, nós tínhamos ponto de parada na máxima do dia anterior, ou seja, um ponto de descanso do preço. E nós precisamos saber diferenciar as quebras de estrutura também. Basicamente, você vai ter dois tipos de quebra. As quebras de estrutura micro, que são aquelas que acontecem na maioria das vezes, que são as pernas menores da tendência. Então, por exemplo, você tem essa tendência aqui como eu desenhei. Se o mercado, ele, por exemplo, está quebrando uma estrutura, como eu mostrei aqui, ele está quebrando uma estrutura micro. Por quê? Porque nós estamos falando de uma perna menor de tendência. Isso não representa a reversão. Isso pode sinalizar apenas uma correção mais profunda para depois o mercado voltar a fazer o seu movimento de alta. E aí a gente vê o mercado aqui testando o topo anterior, a gente sabe que ele tem que romper esse topo para continuar o movimento de alta, e aí ele vem, faz essa correção um pouco mais profunda, busca um ponto de liquidez aqui e depois continua o seu movimento de alta. Depois novamente, o mercado vem, faz um novo movimento de alta, marca topo, corrige, volta a testar topo aqui, segura. Olha como o mercado ele não consegue, a partir desse momento, fazer a renovação da tendência, continuar na tendência aqui, ele fica bem travadão aqui, Perceba que antes ele vinha rompendo, com força, e a partir desse momento que ele marca topo, ele retesta o topo, ele não consegue romper, a tendência praticamente fica travada. A gente está falando de uma outra quebra micro. Vamos pegar cenários do índice, ali foi cenários do dólar, Índice, a gente vai ter também exatamente a mesma coisa. Percebam esse exemplo aqui, o mercado ele vem num movimento altista, normal, sobe, corrige, volta para romper o topo. Aqui sim foi um movimento bem mais forte. Perceba que o mercado ele marca topo, normal, de uma estrutura altista, ele corrige, ele volta a testar o topo anterior e ele começa a segurar. E eu considero essa forma de falha de estrutura, de quebra de estrutura, a maneira mais segura de se operar contra a tendência, porque o que eu vejo na maioria as pessoas fazendo o mercado subiu, bateu numa resistência, o cara vende, o mercado continua subindo.
Subiu, bateu numa resistência, vende, o mercado continua subindo. Agora, a partir do momento que o mercado ele sobe, ele corrige, após a correção, nós já sabemos que o mercado ele tem que romper esse topo aqui para continuar, né, numa pressão compradora, e ele segura, aqui eu já tenho uma segurança muito maior, tá, para tomar os meus trades. Pô, o mercado sempre vai respeitar uma quebra de estrutura? Claro que não, assim como nunca o preço vai respeitar todas as vezes um pullback, né? Enfim, não existe isso. Mas agora entender a lógica por trás do preço faz as suas operações terem muito mais sentido na hora que você estiver operando. De novo, mostro para vocês, o mercado vem, faz um movimento de alta, subiu, corrigiu, voltou a romper o topo, olha como esse movimento ele trava aqui, ó, até então nós éramos altistas, o mercado corrige, volta a testar, inclusive eu peguei a operação nesse dia aqui, né, por conta das rejeições, aí obviamente a gente vai unir isso com outras coisas, com os gatilhos, né, para confirmação. Por quê? Porque o movimento que eu estou passando para vocês é o movimento da quebra, e muitas vezes ele acontece, por exemplo, sem gatilho. Vou dar exemplo aqui para vocês, observem esse dia aqui, ó, o mercado ficou bem travado, aí ele vem, faz fundo, corrige, rompeu, tranquilo, faz fundo, testou, olha aí, ó, outra falha de estrutura, mas percebam que aqui eu não tenho gatilho, aqui eu não pensaria em fazer nada, né, visualizando o mercado segurando no fundo, mas eu já tenho contexto em mente. É isso que eu sempre passo assim nos meus treinamentos, né? A gente aprende a contextualizar o preço, por mais que às vezes eu não vá entrar, mas eu sei o que aconteceu naquela região. Pô, o mercado fez um movimento de alta porque ele falhou no fundo. Vamos pegar outros exemplos. Nem sempre, pessoal, de novo, né, como eu estou dizendo, a gente vai ter gatilho ali naquela região. Se tiver o gatilho, aí beleza, a gente sabe que é possível, né, trabalhar, a gente sabe que é possível operar. Todas as vezes o mercado segura? Claro que não. Porque muitas vezes o mercado ele quebra a estrutura micro, né? E aí, principalmente eu falo muito isso na mentoria, a gente tem que tomar mais cuidado, porque a tendência ela é mais forte, a gente está indo contra a maioria, então a gente tem que tomar um cuidado maior, né, quando a gente vai pegar esse tipo de trade, né? Ó, compartilho outro exemplo com vocês, ó. O mercado marca fundo, corrige. Aqui a ideia é você captar o movimento, você entender, porque às vezes a pessoa não entende porque que o mercado deu essa pancada para cima. Mas ele mostra anteriormente aqui, ó, ele volta a agredir fundo, ele não consegue romper, ele falha uma estrutura e depois vem uma pancada para cima. Esse foi outro caso, por exemplo, que ele não deixou gatilho, mas eu já consigo antecipar um possível movimento de alta através, né, da formação do preço aqui. E aí é onde eu quero chegar com vocês. Não necessariamente você precisa operar todas as situações e nem sempre você vai operar, né? Muitas vezes a gente vai ficar de fora, mas a gente tem que ter o conhecimento por que aquilo está acontecendo. Muitas pessoas elas são arriscadoras, a pessoa não sabe. Fez uma compra ali, o mercado subiu, mas ela não sabe de fato por que ela comprou. Ó, e esse movimento ele é mais comum do que vocês imaginam. O mercado faz fundo, corrige, volta a romper fundo, não consegue romper. Faz topo, corrige, volta a testar topo, não consegue romper. Nas mentorias que eu passo, né, e no acompanhamento de pregão do dia a dia, a gente, né, eu e os alunos ali, a gente vê isso acontecendo com muita frequência. E aí nós precisamos saber distinguir as quebras micros, que são aquelas de pernas menores, tá? Onde o mercado ele corrige aqui, ele quebra uma estrutura, porque isso aqui indica muito sobre a possibilidade do mercado dar alvo ou não, porque quando eu estou trabalhando uma falha de topo, né, no caso, ou uma falha de fundo micro, muitas vezes o mercado ele pode só fazer uma correção e depois continuar subindo. Inclusive vou compartilhar com vocês um trade, esse trade eu até compartilhei no meu Instagram também, onde eu assumi um trade no mini dólar por essa leitura, né? Era uma quebra micro e o mercado chegou a andar, né? Mas não andou muito, ele fez ali um movimento que ele precisaria fazer, no caso, né? Uma correção e não uma reversão, e continuou subindo e me estopou, foi nesse exemplo aqui, ó. Ele marca topo, ele corrige, ele volta a testar, eu localizo aqui os gatilhos, ó, a briga na região, e aí eu assumo um trade aqui, tá? Com meu stop técnico. E aí o mercado chega a andar aqui aproximadamente 10, 11 pontos mais ou menos, só que o meu stop aqui, ele estava na casa de 15 pontos, ele precisava cair um pouquinho mais, ó, faltou ele cair ali uns 4 pontinhos, e aí ele ficou preso, depois veio e me estopou, aí eu saí do trade, né, porque aí realmente não faz sentido mais eu continuar vendido, sendo que o mercado ele estava me mostrando renovação de máxima, aí a leitura ela já fica descaracterizada. Então, pessoal, é algo, né, que a gente está sempre analisando e é uma leitura que muitas vezes dá boas operações. É lógico que a gente tem que saber distinguir, né,
essas quebras macro, né, das quebras micro, e principalmente observar se tem espaço gráfico para o preço andar, porque nem sempre vai ter espaço, né, para o mercado conseguir andar, tá certo? Bom, é isso, pessoal. Se ficou claro, se você gostou, deixa o like, comentário, né? Compartilha esse vídeo com algum amigo, às vezes, que está com dificuldade no mercado, né? E ajudar o canal a crescer, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!